Vamos nos alegrar. A palavra de Deus diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo o quê? Alegrai-vos. Precisamos nos alegrar sempre. O culto deve ser um lugar alegre, o povo de Deus alegre, povo que louve ao Senhor e que exalte o seu santo nome. Até mesmo porque Jesus disse que onde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, que ele estaria ali. Onde que Jesus está agora? Fala, Jesus está aqui. Isso, temos que lembrar disso, viu, meus irmãos? Alegrar com a presença do Senhor entre nós. Eu vi esse vídeo aí e eu fiquei pensando, olha os caminhos de Deus, né, irmãos? Deus permitiu que isso acontecesse lá no Afeganistão, para que essas pessoas viessem ao Brasil, para que serem cuidadas e ouvirem a palavra de Deus. Já que a gente não pode ir lá, o que Deus fez? Trouxe eles cá. Olha só. Aí eu estava me lembrando de quando a gente iniciou a construção desse templo. A gente só com 17 mil reais no caixa. E aí, aquela preocupação, né? E aí, qual vai ser a próxima etapa? Quando a gente pensava nos valores de cada etapa da construção desse templo, quase que os cabelos, né, ficavam em pé. O que Deus fez? Derrubou o templo antigo. Olha, irmãos, se aquilo não tivesse acontecido, é claro que Deus tem poder para agir de outras formas. Mas essa foi a forma que Deus agiu para sensibilizar outras igrejas, outros pastores. Irmãos, é raro uma igreja no Brasil que não esteja fazendo alguma obra. Mas com a queda do templo dessa igreja, com o desabamento, houve uma comoção geral. Igrejas fizeram até almoço para nos ajudar. Olha só. Então, meus irmãos, nunca considerem uma perda, nunca considerem um desastre na sua vida como o fim. Vejam sempre isso como um propósito, uma oportunidade de Deus na sua vida. O que Mariana falou aqui, citou um versículo que todas as coisas contribuem, concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O que foi que aconteceu de ruim na sua vida, meu irmão, ultimamente? Creia, meu irmão, que Deus está começando a fazer algo novo e abençoador na sua vida a partir deste momento do que lhe aconteceu. É muito importante você entender isso. Eu quero ler com os irmãos, na palavra de Deus, João, capítulo 10, versículos 27 a 29. Vamos ficar em pé só mais uma vez? Eu vou ler o versículo 27, que é 27 e 29, ok? Eu vou ler o versículo 27 e os irmãos lerão o 29. Vou ler o 27 e o 28, ok? E os irmãos lerão o 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Todos agora. Vamos dizer só essa parte. Deus é maior do que todos. Vamos dizer? Deus é maior do que todos. Amém? Podem sentar. As ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. Você é ovelha de Jesus? Quantos são ovelhas de Jesus? Digam amém. Agora provem. Ok, vamos ver como é que podemos provar
que somos ovelhas de Jesus. Olha só. Primeiro lugar, a ovelha de Jesus, as ovelhas de Jesus ouvem e obedecem a sua voz. Versículo 27, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Duas coisas que as ovelhas de Jesus fazem. A primeira, elas ouvem a voz de Jesus. E a segunda, elas seguem a Jesus. Para dizer, para confirmar que você é ovelha de Jesus, essa confirmação é feita, é dada através da audição, de ouvir a voz de Jesus. A segunda maneira é de seguir a Jesus. Agora, essa questão de ouvir, o que é isso? Porque às vezes a gente tem uma definição unicamente dicionarizada. A gente vai no dicionário e vê qual o significado da palavra ouvir. Mas será que é isso que Jesus está falando aqui? Somente a área auditiva? Inicialmente, sim. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. 1.1. Ouvir a voz de Jesus está dotado com a faculdade de ouvir. Você está conseguindo ouvir o que Jesus diz. Esse é o primeiro significado de ouvir. Segundo significado de ouvir, 1.2, é prestar atenção. Prestar atenção, isto é, considerar o que está ou tem sido dito. Se eu perguntasse aqui às mulheres qual é uma das maiores queixas delas em relação aos seus maridos, elas iriam dizer o quê? Eles não me ouvem. Já aconteceu com você, mulher? Você está falando com o marido e ele está assim, tão distante. Ele está ouvindo, mas não está prestando atenção. Isso acontece muito com a gente. Ouve, mas não presta atenção. E Jesus, ao dizer que as ovelhas dele ouvem a voz, não é só pela área auditiva, mas é também de se fixar, prestar atenção, se concentrar no que está sendo dito. Em terceiro lugar, ouvir a voz de Jesus significa entender, perceber o sentido do que é dito. Porque às vezes as pessoas ouvem, as pessoas prestam atenção, mas elas não entendem o que está sendo dito. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele disse que uma parte da semente caiu na beira do caminho e vieram as aves do céu e comeram aquela semente. E aí, quando ele foi explicar o que significava, ele disse que a semente que caiu à beira do caminho representa aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem. E aí Jesus disse, e vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Meu irmão, se você tem vindo à igreja ano após ano, domingo após domingo, e você ainda não está entendendo o que Jesus está dizendo, você precisa orar, porque o diabo está arrebatando isso do seu coração. Ore e peça a Deus, me ajuda a entender a tua palavra. Me ajuda a entender o que está sendo dito. Em quarto lugar, ouvir a voz de Jesus significa compreender e entender. Porque vocês ouviram no ponto anterior que entender e perceber o que está sendo dito. Agora, compreender já
alcança uma dimensão maior. Compreender, que é aquela ideia de compreender, de entender junto. Em quinto lugar, além de compreender, de entender, é também obedecer. Só um momentinho, irmãos. Obedecer ao que foi dito. Ouvir pelo aparelho auditivo. A maioria das pessoas o faz. Essa maioria ouve. Mas o risco muito grande, como eu disse, está aqui, da pessoa ouvir, não compreender, e aquilo não mudar nada na vida delas, elas não assumirem um comprometimento, um compromisso, porque a compreensão pressupõe comprometimento. Olha o que diz João 10, 26. Na verdade, vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Olha só, meu irmão. Se você diz que é ovelha de Jesus, mas você não está ouvindo, não está prestando atenção, não está entendendo, não está compreendendo e não está se comprometendo, significa o quê? Você não é ovelha de Jesus. Isso é sério. Jesus disse que quando Ele voltar, muitas pessoas vão dizer, mas Senhor, nós estávamos na igreja, nós pregávamos, nós até realizamos curas, poderes extraordinários. E Jesus vai falar, nunca vos conheci. Porque não eram ovelhas de Jesus, estavam na igreja, foram batizadas, se tornaram membros, alguns chegaram até a ser pastor, pregador, missionário, mas nunca foram ovelhas de Jesus. Porque nunca houve um comprometimento com o que Jesus disse, com o que Jesus diz. E aí, eu volto a perguntar. Pelo estilo de vida que você tem levado, pelo estilo de vida que você tem levado, você é ovelha de Jesus? Demonstra que você é ovelha de Jesus? Então vem a segunda reflexão sobre as ovelhas de Jesus ouvirem a sua voz, porque diz que as ovelhas de Jesus seguem a voz de Jesus. Acompanham a voz de Jesus, seguem a Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem é ovelha de Jesus está seguindo a Jesus, está fazendo parte do rebanho de Jesus, está caminhando com aqueles que caminham, seguindo a Jesus. Como você disse que é ovelha de Jesus e você está fora do rebanho? Se há uma metáfora extraordinária, é essa do pastor e da ovelha, que o Senhor é o meu pastor. A ovelha, ela não tem capacidade de alimentar-se sozinha, é um dos animais mais indefesos, ela morre se ela não estiver no rebanho, ela depende, demanda cuidados. Por isso que a ovelha que não segue a Jesus, ela está sujeita não somente a morrer de fome e de sede, mas ela está também sem a proteção do bom pastor. Lembram-se de que Davi matou um urso e um leão? Quando estes tentavam atacar o rebanho? É muito importante a gente sempre fazer uma pergunta.
Se eu sou ovelha de Jesus, a quem ou ao que eu estou seguindo? Muito importante isso. Hoje, com esses pastores televisivos que querem somente um auditório, muitos deles, querem somente uma plateia, mas não exercem o pastorado de cuidar das ovelhas. Há muitas pessoas seguindo, sendo orientadas. Há alguns líderes aí que estão pregando que você não precisa de igreja, que você não precisa de pastor, que você pode ser crente em casa, que você não pode participar da vida da igreja, nem a vida espiritual, nem a vida social e nem a vida financeira. E aí cada pessoa vai tendo o quê? A sua vida egoísta. E o ser humano é um ser social. E Deus criou a sociedade cristã, que na verdade é o seu corpo. A igreja está fora da igreja. É como uma árvore que o galho foi cortado, a árvore continua viva, mas o galho começa a secar-se. Então, quem é ovelha de Jesus, segue a Jesus. Não segue outros líderes. Ouvem a voz do bom pastor, acompanham o bom pastor. Tem sua vida pautada no caminho do bom pastor. Existe um livro muito antigo, um best-seller, mas é tão simples ele. Muitas pessoas aqui já o leram. Em seus passos, o que faria Jesus? Quem ainda não leu, eu recomendo que o leia. Porque, veja só, é o contrário. Não é você nos passos de Jesus o que você fazia. Se Jesus pisasse no lugar onde você pisa, o que Jesus faria? Quais seriam as atitudes de Jesus? Recomendo que quem não leu possa lê-lo. Esse livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Justamente para que você possa definir a quem estou seguindo, onde eu estou botando o meu pé. Terceiro lugar, terceira reflexão sobre as ovelhas de Jesus que ouvem a voz de Jesus, a recompensa de ouvir a voz de Jesus. Verso 28. E eu lhes dou a vida eterna. Qual é a vida que Jesus dá às suas ovelhas? Qual é? Eterna. Preste atenção. Se ela é eterna, não significa que ela começa aqui e termina ali. É a eternidade que Deus tem, que Ele compartilha com você, Ele reparte com você. Ele dá a vida eterna. Por isso que o ponto 3.1 diz que a ovelha de Jesus, que ouve a voz de Jesus, que segue a Jesus, ela tem certeza da vida eterna. Ela tem certeza que quando ela morrer, ela vai para o céu. Ela tem certeza que se Jesus voltar hoje, ela vai com Jesus. Porque essa é a bênção, é a recompensa dela ouvir a voz de Jesus, seguir a Jesus, se comprometer com Jesus. Segundo lugar, da vida eterna, está totalmente protegido, além da vida eterna, está totalmente protegido nas mãos de Jesus. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Meu irmão, o crente não perde sua salvação. Uma ovelha de Jesus nunca deixa de ser ovelha dele. Uma ovelha de Jesus não tem essa de dizer, eu já fui crente e hoje eu não sou mais. Não existe um dia eu fui ovelha e hoje eu não sou mais.
A partir do momento que você se torna ovelha de Jesus, você é uma ovelha para sempre. E aí Jesus lhe assegura que Ele lhe dá a vida eterna e que ninguém vai tomar você da mão dEle. Como que você é ovelha de Jesus e alguém ou alguma coisa tomou você? Não existe isso. Jesus estaria nos enganando. E lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha a promessa de Jesus neste versículo. Proteção nas mãos dele. Ele dá a vida eterna e ele protege essa ovelha. Aí você pode me dizer, mas pastor, mas não tem pessoas que se afastam da igreja? Sim. Vocês não se lembram da parábola das 100 ovelhas? Jesus diz que o pastor deixou a ovelha lá perdida? Não. Jesus não deixa nenhuma ovelha dele perdida. Quem é ovelha de Jesus e se afasta, ele vai lá e a busca, e atrás. A Bíblia diz que o pastor procurou a ovelha até encontrá-la. E quando a encontrou, a trouxe nos seus braços. Não vem passando um carão nela. Não vem dizendo, mas que ovelha rebelde que você é. Não, trouxe nos seus braços. Jesus sempre busca a ovelha perdida. Quem é a ovelha de Jesus, mesmo que por algum motivo se afaste, ninguém vai tomar essa ovelha de Jesus. Ele vai buscá-la. Terceiro lugar, as bênçãos, as recompensas de ser ovelha de Jesus. A primeira é de que ele dá vida eterna. A segunda é de que ninguém toma essa ovelha da mão dele. E a terceira é que essa ovelha desfruta da companhia, da comunhão com Jesus e com o Pai. Ele diz no versículo 30, porque veja só, ele está raciocinando em relação da ovelha perdida. No versículo 27 ele diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele, que ele as conhece e que essas ovelhas o seguem. No verso 28, ele diz, e lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. No versículo 29, ele vai dizer, meu Pai que mais deu, maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão do meu Pai. E no versículo 30, ele vai dizer, olha, esse negócio é tão garantido que eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então você vai ter uma comunhão com essa trindade bendita. Há um versículo que eu não passei aí para a equipe de projeção, que é João 14, 23, que diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Que coisa, hein? Não é somente ter vida eterna. Onde é que Deus mora, irmãos? Me digam aí, pode me responder. Onde é que Deus mora? No coração da ovelha dele. As pessoas ficam pensando de Deus lá no céu. Sim, ele está no céu, porque o céu é o trono dele. Mas diz que ele também mora no nosso coração, até porque ele é onipresente. Ele pode estar ao mesmo tempo, ao mesmo lugar, em todos os lugares. Onipresente. Então, a morada de Deus, por incrível que pareça, não é no céu. A morada de Deus é no coração de cada ovelha dele. E aí é uma comunhão, e é essa promessa de Deus para a vida da pessoa. Exatamente por causa dessa união de Jesus com o Pai. E aí eu volto a perguntar, né? Considerando o que
foi dito aqui nesta noite sobre a ovelha de Jesus, como você se definiria? Sabe uma coisa que vai acontecer quando Jesus voltar? Diz lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus santos anjos, ele reunirá todas as nações diante dele e apartará um dos outros, como o pastor aparta as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E dirá também o rei que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E lá no versículo 46 vai dizer: e irão os justos para a vida eterna. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vejam só. Jesus diz que vai colocar as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. Eu costumo mexer com aquelas pessoas que fazem parte da maçonaria. Falei: ih, rapaz, você está ruim, hein? Você gosta de um negócio de bode aí? Jesus disse que o bode vai estar do lado esquerdo. Como é que você vai fazer, hein? Mas isso aí é só para mexer com eles, viu, irmãos? Não é este o sentido que Jesus fala. Mas a ideia é a seguinte: quem for ovelha de Jesus vai estar à direita dele. Vai haver essa separação. Na volta dele, essas pessoas vão ter essa recompensa eterna. Vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Onde você ficaria ou vai ficar nesse dia? Se depender do estilo de vida que você está levando. Então está na hora, meu irmão, minha irmã. Se você ainda não está ouvindo a voz de Jesus, no sentido de compreender, no sentido de se comprometer, no sentido de seguir a Jesus, de tomar uma decisão. Porque essa decisão não poderá ser tomada de última hora. Quando Jesus estiver voltando, não tem mais como tomar essa decisão. Se comprometer e aí receber as bênçãos, as recompensas, vida eterna, proteção do Senhor, comunhão com Deus, e faremos nele morada. Para que isso acontecesse, Jesus diz, mesmo aí em João capítulo 10, que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E Pedro vai dizer, tendo por certo isto mesmo, que não foi com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. Meu irmão, o preço foi muito alto. Isaías diz, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores, e nós reputamos por aflito, de Deus oprimido, mas ele foi moído pelas nossas transgressões. Moído, meu irmão, você já viu o que é moer um café? Moer. Foi isso que aconteceu com Jesus. O corpo dele foi recortado de chicotada, de soco. Hoje eu estava lendo Marcos, concluindo o livro de Marcos, falo, meu Deus, porque fala mesmo, deu soco nele, muito soco. Eu fico pensando, dar um soco na boca do estômago de uma pessoa, que dor que deve ser. Dá paulada na cabeça, que diz que deu paulada na cabeça dele. A gente às vezes meio que romantiza isso. Uma paulada na cabeça de uma pessoa é para o cara cair. Sem falar nas chicotadas, na trucidação crucificatória, tudo que aconteceu ali. Um alto preço. A equipe de louvor pode vir. Eu sei que foi pago um alto preço.
o alto preço que o Senhor Jesus pagou por nós. Jesus queria que nós vivêssemos em comunhão, em comunidade, que nós fôssemos salvos, que nós fôssemos ovelhas dele.